Jeremias 17, do 5 ao 8. Você já abriu? Amém? Vamos ficar em pé, mais uma vez, para a leitura da palavra do nosso Deus. A palavra de Deus diz, verso 5: Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7: Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, eis a Tua palavra lida, Pai, diante da Tua igreja, diante de nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo, aquele quem dirige as nossas vidas e nos ensina, possa, ó Deus, nos instruir na Tua palavra agora pregada. Nós oramos e oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos meditando em uma pequena série, ou em uma minissérie, sobre confiança em Deus. E é sobre isso que nós vamos continuar aprendendo. E nós temos agora muitas coisas importantes para continuar aprendendo sobre essa temática. Confiança em Deus, confiança no Senhor. E o tema da nossa mensagem hoje é as bênçãos de se confiar em Deus, ou as bênçãos que nós temos quando nós confiamos no Senhor. E nós já meditamos aí do verso 5 até o verso 6, e hoje nós vamos meditar do verso 7 até o verso de número 8. Mas, para a gente relembrar, nós vimos um pouco do contexto histórico em que o povo de Deus, o povo de Judá, estava inserido aqui, e nós aprendemos algumas coisas muito importantes, que nós tiramos do contexto, ou da forma com que aquele povo de Deus, desse tempo, estava vivendo, e a forma como eles estavam vivendo, nos ensinaram e continua a nos ensinar muitas coisas. Para você relembrar, o contexto é o seguinte: o povo de Deus estava passando por um momento muito difícil, estava passando por um momento muito doloroso naquele tempo, e isso por causa de um motivo específico, por causa dos pecados que o povo de Deus estava cometendo naquele momento da história. Quais pecados eram esses? Constantemente o povo de Deus recorria à Babilônia, constantemente o povo de Deus recorria ao Egito para buscar proteção, para buscar solução para os problemas que eles estavam enfrentando. O povo de Deus naquele tempo estavam fazendo alianças com esses povos, e como você já me ouviu falar aqui, todos esses povos, Babilônia, Egito, eram povos que eram inimigos de Deus. Todas as suas ações eram ações que iriam contra a vontade, o desejo de Deus para o povo. Mas o povo de Deus buscava se aliançar com esse povo, que era inimigo de Deus. O povo de Deus também estava idolatrando outros deuses, como se não bastasse se aliançar com pessoas, com sistemas, com governos, com povos que eram inimigos de Deus. O povo de Deus ainda buscavam outros deuses para se aliançar, para adorar, para, como você viu aqui já no passado, prestar cultos e dizer que era esses deuses quem abria a porta do céu e abençoava esse povo. Por causa disso, Deus mesmo, diz aí o verso 4 do capítulo 17, resolveu entregar o seu próprio povo à sua própria sorte e nas mãos dos inimigos. E por causa disso, irmãos, nós aprendemos aqui na última mensagem que pregamos dessa série: a vida foi salgada, a vida foi solitária, a vida foi sofrida. E sempre será assim, se a gente decidir agir
da mesma forma que o povo de Judá decidiu agir no passado. Toda vez que eu e você buscarmos outras soluções que não Deus, toda vez que eu e você buscarmos outras entidades que não Deus, irmãos, nós vamos ser entregues a nós mesmos. E ser entregues a nós mesmos significa ser maldito, como nós lemos aqui ainda no verso de número 5. Nós vamos colher consequências gravíssimas dessa escolha nossa. Por causa de tudo isso, nós vimos então que nós não devemos colocar a nossa confiança tão somente nos homens. E aqui, homens, por isso que a melhor tradução é no ser humano, porque muita gente lê isso aqui e diz, e entende o seguinte: maldito o homem que confia no homem, não é assim? E aí a gente entende, maldito é quando eu confio na outra pessoa, não. Mas a melhor tradução é quando diz, maldito o homem que confia no ser humano, porque aqui está colocando, quando eu confio em mim mesmo, e também quando eu decido confiar tão somente no outro. Porque, irmãos, nós vimos aqui os perigos ou as consequências que nós corremos ou colhemos quando nós fazemos isso. Porque nós não devemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança em qualquer outro ou em qualquer outra coisa que não Deus. Olha só o que o povo de Deus no passado colheu por confiar no braço de carne, por confiar no outro ser humano, ou também em outros deuses. Primeiro nós vimos que fazer isso é um pecado condenado. Deus condena e trata como pecado quando nós decidimos colocar a nossa vida, a nossa esperança, a nossa confiança no outro, ou em nós mesmos, ou em qualquer outra coisa que não Deus. Também nós vimos que confiar no homem é confiar naquilo que é frágil, é confiar naquilo que é fraco, e por causa disso, uma hora ou outra vai perecer, uma hora ou outra vai acabar, e toda aquela sensação de segurança vai por água abaixo. Também nós vimos que confiar no ser humano nos afasta de Deus. É só uma questão de tempo para nos tirar do foco. É só uma questão de tempo para que eu e você, nós comecemos a adorar outros deuses. E quando é que nós adoramos outros deuses hoje? Não é que nós vamos, como o povo no passado, levantar uma estátua de pedra. Não, talvez nós não vamos fazer isso. Eu tenho certeza que não vamos, mas nós vamos atribuir a outras coisas, a outras pessoas, aquilo que é Deus quem está fazendo. E quando nós fazemos isso, nós estamos certamente nos afastando de Deus. E se chegarmos a fazer isso, certamente, irmãos, o nosso coração já está longe do Senhor, já está distante do Senhor, como o verso 5 aí ele diz, o nosso coração já se desviou do Senhor. Também nós vimos que quando nós confiamos no ser humano, nós provamos da amarga luta pela própria sobrevivência. Quando nós colocamos a nossa vida no outro ou em nós mesmos, nós provamos da amarga luta pela própria sobrevivência. Como o verso 6 nos ensinou, nós mesmos vamos ter que correr atrás daquilo que nós precisamos para a nossa própria sobrevivência. Diferentemente da forma como vive aquele que decide confiar tão somente no Senhor, que é o que nós vamos ver a partir dessa noite e finalizar essa série no ano que vem. Portanto, irmãos, o que Deus quer nos mostrar com estas mensagens é que existe uma grande diferença entre o homem, entre a pessoa que decide colocar a sua confiança no ser humano, e entre aquela pessoa que decide colocar a sua confiança tão somente no Senhor. O que Jeremias quer nos mostrar é que, por um lado, aquele que confia no homem, ele sofre e colhe consequências ruins. Aquele que decide colocar a sua esperança, a sua confiança no Senhor, recebe bênçãos do Senhor. Aquele que decide colocar a sua confiança tão somente em Deus,
ele colhe ou recebe coisas boas por causa dessa atitude, por colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E é isso que eu quero mostrar para você a partir dessa noite. Nós já vimos as consequências, vimos os perigos de ter a nossa vida entregue nas mãos dos homens. E hoje nós vamos ver as bênçãos que nós colhemos quando confiamos no Senhor. Portanto, em primeiro lugar, confiar em Deus nos torna alvos das suas bênçãos. Irmãos, veja só a diferença, perceba a diferença entre um e outro. Diz a palavra de Deus lá no verso 5, dizendo o próprio Deus: maldito é aquele que confia no Senhor. Agora olha só como começa o verso 7. Bendito aquele que confia no Senhor. Por um lado, maldito aquele que confia no ser humano. Por outro, bendito aquele que confia tão somente no Senhor. Irmãos, ao contrário daquele que confia no homem, aquele que confia em Deus recebe bênçãos, colhe, poderíamos dizer assim, consequências boas, ou tem bons resultados por ter a sua vida depositada em Deus. E aqui o profeta de Deus, ele coloca esse termo em dois sentidos: bendito, da mesma forma como o verso maldito foi usado em dois sentidos, e você se lembra disso. Se não, você pode voltar lá no YouTube e você pode relembrar essa mensagem. Mas olha só o que o termo bendito significa: alvo dos favores divinos. Quando a palavra diz bendito é aquele que, a palavra de Deus está dizendo: você é alvo dos favores divinos, das bênçãos divinas, da graça divina. Aquele que tem a sua confiança e a sua esperança somente em Deus, irmãos, prova da bondade de Deus, prova da benevolência de Deus. Nós olhamos para Deus, ou olhamos para a nossa própria vida, e nós percebemos Deus agindo em nós, Deus agindo através de nós. Nós percebemos Deus derramando as mais copiosas bênçãos sobre as nossas cabeças, mesmo diante de um momento difícil. Nós conseguimos olhar para a nossa vida e conseguimos ver que nós estamos sendo abençoados por Deus. Mas você vai conseguir perceber isso se você estiver com a sua vida entregue nas mãos do Senhor. Porque se você confiar em qualquer outra coisa, ou em qualquer outra pessoa, você vai atribuir isso a essa outra pessoa, ou a essa outra coisa. E como falamos aqui no último encontro nosso, isso a Bíblia chama de idolatria. Problema da idolatria: se nós estamos idolatrando outras coisas, nós não estamos servindo a Deus. O nosso coração está distante do Senhor. Mas se o seu coração estiver próximo do Senhor, se você estiver buscando ao Senhor, se você estiver cada dia se aproximando de Deus, você vai perceber que Deus está agindo com bondade sobre a sua vida. Muitas coisas ruins podem sim estar acontecendo com você, mas irmãos, eu duvido que você possa negar que coisas boas estão acontecendo na sua vida. Duvido. Se você olhar com calma, com cuidado, você vai perceber que Deus tem cuidado de você. Deus está dizendo ao seu povo: é Ele mesmo quem abre as portas dos céus e abençoa o seu povo. Não é outra pessoa, não é outros deuses, até porque a Bíblia trata outros deuses como mortos, outros deuses como seres, enfim, que não têm poder para fazer absolutamente nada. Por isso devemos confiar tão somente no Senhor. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Êxodo, capítulo 23, verso 25. Marque esse texto no nome de Jesus, porque, irmãos, quando a Bíblia diz que é Deus quem nos abençoa, quando a Bíblia diz que nós devemos depositar a nossa confiança em Deus, é porque quando nós fazemos isso, depositamos a nossa confiança em Deus, Deus irá nos abençoar. Êxodo 23, o verso 25.
Olha só o que diz a palavra de Deus: sirvam somente quem, irmãos? O Senhor. Sirvam somente ao Senhor, seu Deus, próprio Deus dizendo, e eu farei o quê? Os abençoarei, com o quê? Com alimento e água, e os protegerei de doenças. Vejam, irmãos, é Deus quem nos dá água, é Deus quem nos dá alimento, é Deus quem nos livra das mazelas desse mundo, é Deus quem nos traz a cura da nossa doença, ou é Deus quem nos faz permanecer diante dessas doenças, ou desses momentos difíceis que nós enfrentamos. Mas, para isso, precisamos adorar, precisamos servir, como diz a palavra de Deus, somente o Senhor. Precisamos confiar somente no Senhor. Colhemos bênçãos se assim fizermos. Também esse termo bendito significa que nós somos alvos da bênção salvífica. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso aos nossos ouvidos, porque além de recebermos as bênçãos materiais aqui nesse mundo, aqui nessa terra, como de fato recebemos, como já falamos, nós não podemos negar que somos pessoas abençoadas por Deus aqui nesse mundo, mas além disso, também nós recebemos as bênçãos de sermos assegurados pela fé em Cristo Jesus para a nossa salvação. Amém? Nós somos assegurados por causa da graça salvadora de Deus. Somos assegurados porque nós temos fé no Filho de Deus. E isso está nos conduzindo à eternidade junto com Deus. Irmãos, essa é a maior bênção que Deus Ele pode dar para o ser humano. Por isso, você deve confiar a sua vida no Senhor, para que você possa ter a certeza que você está assegurado em Deus, e nada, absolutamente nada, como diz a própria palavra de Deus, por boca de Paulo, pode afastar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Mas você só vai saber disso e perceber isso na sua vida, se você confiar a sua vida tão somente no Senhor. Porque, irmãos, quantas pessoas confiam a salvação das suas almas em outros seres? Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, confiam algo tão importante, salvação da alma, a outros deuses? Como nós vimos aqui já e falamos, outros deuses que a Bíblia trata como morto. E vai dizer a palavra de Deus de forma muito mais categórica nos Salmos: tornem-se como esses, aqueles que neles confiam. Salmo 115 ou Salmo 112, leia lá que você vai ver isso escrito, vai descrever os deuses falsos, no final vai dizer que esses deuses estão mortos, não podem fazer absolutamente nada por mim nem por você, e diz lá no final: tornem semelhantes a eles todos aqueles que neles confiam. Todos aqueles que neles confiam. Ou seja, qual é a situação de uma pessoa que confia em um Deus morto? A situação é a mesma desse Deus morto. Qual é a situação de alguém que confia em um Deus que não tem absolutamente poder para fazer nada? Alguém que não vai receber nada. Esse é o problema de não confiarmos no Senhor. Mas, irmãos, aquele que confia tão somente em Deus, ele tem a segurança da eternidade juntamente com Deus. Repito, essa é a maior bênção que você pode ter do Senhor. Eu tenho certeza que não é a única, mas se fosse a única coisa que você recebesse da parte de Deus, irmão, você já seria a pessoa mais feliz desse mundo. Porque morar com Deus na eternidade, você já sabe, infelizmente, não será para todas as pessoas. Não será. Infelizmente. Mas nós que confiamos no Senhor, temos a certeza da nossa salvação. Quero que você observe uma coisa. Esse texto diz algo muito importante. Jeremias 17, a partir do verso 7 aí. Olha só é alvo das bênçãos específicas de Deus
Quem consegue confiar a sua vida tão somente no Senhor? Repito, só é alvo das bênçãos específicas de Deus aqueles que confiam tão somente no Senhor. Por quê, pastor? Porque uma questão lógica para a gente pensar. Se você confia a sua vida em outra pessoa, ou se você confia a sua vida em outro Deus, em outra entidade, em um santo desse qualquer, responda para você mesmo, por que que Deus vai intervir na sua situação? Por que que Deus vai abençoar você? Por que que Deus vai cuidar de cada detalhe da sua vida, como nós veremos aqui ainda hoje, que Deus cuida daquele que confia nele? Por que que Deus iria fazer isso? Se você já decidiu colocar a sua vida nas mãos de outrem, ou de qualquer outra coisa, por que que Deus vai cuidar de você, se você decidiu ser cuidado por outra pessoa, ou por outra coisa? Agora, abra sua Bíblia no Salmo 37, no verso 5. Quando é que Deus cuida da nossa vida? Quando é que tudo mais Deus fará por mim e por você? Salmo 37, o verso 5, um salmo que você conhece de cor. Diz assim: entregue o teu caminho a quem? Ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Não é a outra pessoa, não é a outro Deus, não é a qualquer outra coisa. Mas entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele. E o mais, quem fará, irmãos? Deus é quem fará. Tudo mais, Deus é que fará por mim e por você. Portanto, o que nós precisamos entender é que o povo de Deus precisa confiar somente em Deus. O que Jeremias quer que eu e você, como povo de Deus, façamos, é colocar a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor. E se assim fizermos, se entregarmos o nosso caminho, a nossa vida, os nossos problemas, as nossas situações nas mãos do Senhor, o que mais nós precisarmos, é Deus quem vai fazer. É Deus quem vai fazer. E como já vimos, certamente Deus usará outras pessoas, mas a força vem de Deus, o recurso vem de Deus, o auxílio vem de Deus, porque é só Deus quem abençoa aqueles que confiam no Senhor. Se você decide confiar a sua vida a Deus, é Deus quem vai fazer por você. Se você decidir não confiar a sua vida a Deus, posso afirmar diante das Escrituras, Deus não tem parte quando o assunto é fazer alguma coisa por você, porque você já decidiu confiar em outra coisa. Portanto, confie no Senhor. Esse é o apelo da palavra de Deus. Confie no Senhor. Seja esta vida, ou seja, e principalmente, a eternidade. Confie no Senhor. Outra coisa que nós aprendemos aqui, agora olhando para o verso 8, é que confiar em Deus nos coloca sob os cuidados de Deus, ou nos coloca debaixo dos cuidados de Deus. Isso aqui, irmãos, é algo impressionante quando a gente olha para esse verso 8, comparando com o verso 6. O verso 5, o verso 7, você olha comparando com o verso 5. E o verso 8, você compara com o verso 6. E é isso que eu quero procurar mostrar para você nesse momento. E aqui, vamos perceber mais ainda a diferença entre aquele que confia no homem e aquele que confia no Senhor. Vejam a forma como vive, aqui nesta terra, aqui nesse mundo, aquele que confia no braço de carne, no braço frágil, no ser humano, e veja como vive aqui nesse mundo aquele que confia tão somente no Senhor. O verso 6 nos relata a maneira como vive aquele que confia no homem. Relembro você, ele vive à mercê da sua própria sorte, ele vive dependente tão somente de si mesmo, ele depende de si mesmo para sobreviver, e a vida vai ser dolorosa, vai ser amarga, porque onde ele pisar, a planta dos pés, não haverá nada em volta
para o ajudar a viver. Ele não vai ter apoio, não vai ter auxílio, não vai ter proteção, vai ser difícil se alimentar. Agora, por que isso? Porque, como diz o verso 6, ele é um pequeno arbusto solitário no deserto, nos lugares salgados, nos lugares áridos do deserto. Aí eu pergunto para você, existe algum tipo de cuidado em viver assim? Você viver à mercê de você mesmo, você viver em um ambiente onde você não consegue auxílio. Existe algum tipo de cuidado em viver assim? Não, não existe. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que confia somente em Deus, ele é tratado de forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Veja, observe os detalhes do verso 8. Olha só, o verso 8 diz que ele é plantado. Aquele que confia em Deus, ele não está em qualquer lugar no deserto. Não, aquele que confia em Deus, ele é plantado. Perceba a diferença. Ele não é um arbusto solitário no deserto. Quando a gente ouve essa frase, que alguém é como um arbusto solitário no deserto, isso aqui dá um ar de frieza, dá um ar de indiferença, dá um ar de desinteresse nessa pessoa. Mas, irmãos, olha só, aquele que confia em Deus, ele tem pelo próprio Deus o lugar escolhido a dedo da sua habitação. Aquele que decide colocar a sua esperança no Senhor, confiar a sua vida somente em Deus, é Deus quem escolhe o lugar onde ele vai habitar, onde ele vai ser plantado. E você vai ver aqui que não é em qualquer lugar, não é em um lugar seco, solitário, deserto, não. Deus escolhe a dedo o lugar onde ele vai nos colocar. Olha só a contradição, olha só a diferença, olha só como vive um e como vive outro. Aquele que confia no homem morará nos lugares secos do deserto. Aquele que confia em Deus tem morada específica. Diz o verso 8, Deus o planta junto às águas. Olha só, onde o homem que confia em Deus é plantado, junto às águas. Isso aqui tem um significado muito importante, porque, irmãos, sob os cuidados de Deus, aquele que confia em Deus, ele é colocado nos lugares promissores. Nós somos colocados em ambientes saudáveis, em ambientes onde nós temos a condição de crescermos, onde nós temos a condição de nos desenvolvermos. Por quê? Porque ao redor de nós, junto às águas, tem pessoas para nos auxiliar. Deus envia pessoas para nos abençoar, para cuidar de nós, para nos suprir nos momentos de seca, para nos suprir nos momentos secos da nossa vida. Porque aquele que confia no Senhor, ele é plantado onde? Junto às águas. Isso aqui tem mais significados. Olha só, também, suas raízes, vai dizer o verso 8, suas raízes são estendidas em direção ao ribeiro. Ele não é só plantado junto às águas, as raízes vão se espalhando, buscando mais águas. Buscando mais águas. Isso significa, irmãos, que aquele que confia somente em Deus é plantado em um lugar que existe seiva. Já ouviu falar esse nome? Seiva. Seiva é o nutriente que a raiz da árvore busca nas águas mais profundas ou em outras águas próximas, para que aquela árvore, aquela planta, ela possa ser mais regada, ela possa ser mais suprida, e ela vai se fortificar mais, ela vai florescer mais, vai ficar maior. Então, nós não apenas somos plantados junto às águas, mas as nossas raízes vão se expandindo. Deus vai mandando mais pessoas, mais bênçãos para cobrir as nossas vidas, para cercar as nossas vidas. Irmãos,
Não tem erro. Aquele que decide confiar tão somente no Senhor, não falta provisão. Não falta. Porque as nossas raízes vão buscando mais nutrientes, e esses nutrientes vão nos suprindo, vão nos vivificando a cada dia. Irmãos, é por isso que nós não desistimos no momento de dor, no momento de dificuldade. É por isso que nós, muitas vezes, não perdemos, né, as estribeiras. Porque, no fim das contas, no íntimo do nosso coração, nós sabemos que nós estamos sendo cuidados por Deus. Aquele que confia somente no Senhor, quando a coisa aperta, ele sabe que é Deus quem está cuidando da vida dele, não é o outro, não é outra pessoa. Na verdade, nós não estamos esperando algo dar certo por causa de um sistema, não, nós estamos esperando a resposta de Deus. E isso vai fazendo com que a nossa esperança vai sendo aumentada, e nós vamos cada vez mais buscando mais confiança no Senhor, vamos entregando mais e mais a nossa vida ao Senhor. É por causa disso aqui, é porque as nossas raízes estão se expandindo, buscando mais águas. E quanto mais água, mais nutriente. Quanto mais nutriente, mais forte nós vamos ficando, porque nós somos como uma árvore que é plantada junto às águas. Leia o Salmo 1, e você vai ver o salmista concordando com o profeta e escrevendo exatamente a mesma coisa. Leia o Salmo 23, e você vai ver que aquele que tem o Senhor como pastor, não falta nutrientes, não falta alimento, ele é suprido. Mas, irmãos, quando é que nós vamos provar disso? Como nós lemos aqui no Salmo de número 37, se a gente entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar somente no Senhor. Diz mais, olha só, alguns benefícios específicos daquele que confia no Senhor, é plantado junto às águas e tem as suas raízes se expandindo para os ribeiros. Ele tem paz interior. Ele tem paz interior. Aquele que confia em Deus não vive preocupado com a sua própria existência, porque ele sabe que é Deus quem está cuidando da manutenção da vida dele. Irmãos, a nossa vida, ela é manutenida diariamente por Deus, diariamente por Deus. E aquele que confia no Senhor tem essa paz interior. Vai dizer o verso 8, ele não receia quando vem o calor, porque ele sabe onde está plantado por Deus. Aquele que confia em Deus, ele cresce com confiança. Olha só, quando vem o calor da vida, quando vem a sequidão da vida, ou as dificuldades, as mazelas, ele não se abala com facilidade. Quando vem as dificuldades da vida, ele não esmorece facilmente. Por quê? Porque ele sabe que Deus está cuidando dele, regando as suas raízes. Deus está cada vez mais o fortificando, o vivificando. Deus está cada vez mais plantando a sua vida em terra fértil e em terra segura. Irmãos, nós não somos um arbusto solitário no deserto, não. Nós somos plantados por Deus, e a terra da nossa plantação, ela é uma terra segura e fértil, e nós crescemos com confiança. Também, ele se desenvolve com conforto. Olha só que consolo é isso para o nosso coração. Ele se desenvolve com conforto. No tempo da sequidão, suas folhas continuam verdes. Olha para o verso 8, ele vai dizer exatamente isso. As folhas não murcham, continuam verdes no tempo ou no ano da seca. O que significa isso? Ele tem o que necessita no dia da escassez. Irmão, você já passou fome na vida? Você já passou por falta de honra, vestimenta? Você já passou sede na vida? Eu acredito que não. Porque no tempo da escassez, no tempo onde nós não temos nada, mas nós temos o nosso alimento,
nós temos o que beber, temos o que vestir. Porque, diz o texto, as nossas folhas no ano da sequidão, elas continuam verdes. Deus continua suprindo as nossas necessidades. Quando o assunto é necessidade, é promessa de Deus que não vai faltar. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Por fim, Ele é solidificado a cada dia. Irmãos, não adianta. O ano da seca vem. E ele virá. E ele continuará vindo em nossas vidas em vários momentos da nossa existência aqui nessa terra. O ano da sequidão vem, os dias difíceis virão. Nós estamos finalizando o ano, onde nós participamos de vários momentos difíceis. E vamos entrar em um novo ano, onde nada será totalmente flores. Porque o tempo da dificuldade, ele aparece. Qual é a diferença daquele que confia somente no Senhor? Ele não se perturba, ele não se abala, porque ele sabe que Deus está cuidando dele. É assim, irmãos, que é tratado aquele que confia em Deus. Ele é cuidado, ele é amparado, ele é cuidado nos seus mínimos detalhes. Perceba como Deus fala dos detalhes daquele que não confia em Deus e como Deus fala dos detalhes daquele que confia nele. Nós somos plantados, não somos plantados em qualquer lugar, somos plantados junto às águas. E porque somos plantados nesse lugar, nada falta para as nossas vidas. Se for necessidade, nada falta para as nossas vidas. Por isso, irmãos, continuemos a confiar no Senhor. Continuemos a depositar a nossa vida, a nossa esperança somente no Senhor e esperando nele a resolução do nosso problema, esperando nele a cura da nossa doença, esperando nele o que for que você esteja precisando. Espere no Senhor, espere no Senhor, continue tendo esperança, porque diz a palavra de Deus que não pode mentir. Quando nós fazemos isso, o resto, quem cuida é o Senhor. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho uma sensação de segurança, de suprimento enorme, quando eu olho para a minha vida e vejo, é Deus quem está cuidando de mim. É Deus quem está cuidando de mim. Que nós continuemos a ter essa segurança. Portanto, pergunto para você, é melhor ter a nossa vida entregue nas mãos de Deus, sim ou não? É muito melhor ter a nossa vida entregue nas mãos do Senhor do que entregue nas mãos de qualquer outra pessoa, entregue nas mãos de qualquer outra coisa. É muito melhor ter a nossa vida no Senhor. E o que é que Deus exige de cada um de nós? Confiança nele, confiança somente nele. E o mais é Deus quem vai fazer por cada um de nós. Amém, meus irmãos?